Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês do estúdio aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. E eu tenho que relembrá-los que agora, além de vocês assistirem esse programa pelos canais que vocês assistiam, e Parabólica, etc., ele passa simultaneamente no Facebook, na página do canal. E a última novidade é que esse canal também está acessível por duas redes, pela NET e pela Claro TV. E se nada disso for suficiente, você ainda pode ir depois no YouTube e na página Programa Mercado Futuro e rever todos os programas de 2018. Aqui só boa notícia. Bem, e por falar em boa notícia, esse parece que vai ser um ano, eu não sei, já ouvi falar em El Niño por aí, mas enfim, parece que esta última safra de café foi uma safra boa em vários sentidos, em quantidade e qualidade. Eu estou falando da que foi colhida agora, né? 17, 18, acho. Agora é que vem 18, 19. Para falar do cenário de café e de outros cenários, que ele fala sobre vários assuntos, está aqui comigo um homem de maior sucesso no programa Mercado Futuro. Ele foi o cara que, no último programa que ele teve muita visualização. Eu agradeço a todos vocês por isso. Trata-se do Roberto Ticulá, que é o CEO da Café Três Marias, exportador de café solúvel, também é produtor de café, enfim. Roberto, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Resch. Que responsabilidade, hein? Não, agora tem que dobrar. Agora tem que dobrar a meta? Tem que dobrar a meta. Vamos falar que nem aquela pessoa. Nós não vamos fixar uma meta. Quando a gente atingir a meta, a gente fixa uma meta, tá bom? Bom, o cenário de café, como é que foi? Colheita boa, realmente a qualidade boa. A gente tem um ano que é um ano positivo de safra, né? A gente tinha uma expectativa, no caso do Robusta, de um retorno, né? De um pós-seca, uma produtividade muito boa, produtividade excelente e uma promessa de uma safra o ano que vem ainda melhor. Então, em termos de horizonte de produção do café Robusta, as notícias são as melhores possíveis. A gente está vendo novos clones, a gente está vendo a nossa querida Rondônia recuperando espaço, com variedades novas, com variedades bem adaptadas. Quer dizer, parabéns aos nossos pesquisadores, aos nossos centros de pesquisas, né, que conseguem dar esse upgrade na produção e trazer de volta a Rondônia ao nosso cenário de produtor de café de excelência. Além de produtividade boa, de qualidade excelente, de trabalhos de cafés lavados, é um novo paradigma do café. No café arábica, nós tivemos uma safra muito boa, uma safra até pouco tempo atrás, com um tempo extremamente seco. Então, a qualidade de cafés recebidas na Cochupé, por exemplo, é 90% de cafés de excelente qualidade. Quer dizer, isso é muito bom para o Brasil, para recuperar mercado, para recuperar com qualidade. Ela não chegou à safra recorde de 2016, acho que isso é um consenso do mercado, quer dizer, o que se falava de safras de 60 milhões, teve um que falou 65 milhões, eu acho que é um consenso do mercado hoje que é uma safra boa, uma safra de 58 milhões no total. Então, é uma safra que exatamente nós poderíamos repetir o melhor ano de exportação do Brasil. 36 milhões de exportação, 22 milhões de consumo, nós poderíamos estar bem abastecidos. Só que nós temos que olhar um pouco para frente, né, que é o ano que vem. O ano que vem nós já temos uma diminuição por conta da bianualidade no Arábica, portanto, seria recomendável que nós tivéssemos instrumentos para que você pudesse suavizar a entrada desses cafés no mercado. E por que isso? Porque hoje os preços estão abaixo do custo de produção. Estão abaixo do custo de produção dos produtores que têm boa produtividade.
Os produtores que têm menor produtividade ainda, eles estão padecendo. Aqueles produtores que têm condições de segurar café, irão segurar. O mercado de café, às vezes, esquece que produção não é disponibilidade. Disponibilidade, você precisa ter preço remunerador e você precisa ter preços que façam com que aquelas pessoas que têm condições de reter café, que eles desejem vender o café. Hoje existe uma perspectiva que existe um excesso de vendas pelos fundos no mercado futuro. Existe um balanço entre a oferta e a demanda no mundo. Portanto, o ano que vem deve cair esse balanço, talvez fique negativo esse balanço, ou talvez você tenha que usar mais robusta do que a arábica, porque vai faltar arábica. E existe uma discussão hoje no mundo inteiro, que a Colômbia colocou, que seria de reter café. Particularmente, eu acho que o nosso problema é muito maior de uma conjuntura mundial, né? E hoje os Estados Unidos, pelo menos, fez um alento, parece que ele copia as nossas políticas antigas, né? Mudar o nome do plano, né, para um acordo Estados Unidos-México, mas pelo menos ele mostrou um pouco de boa vontade para um vizinho importante como é o México para os Estados Unidos. Existem muitas fábricas no México, dos Estados Unidos no México, para poder aproveitar principalmente o desemprego que existe no México, né? E para você imaginar, o México é tão ruim que ele produz 7 sacas por hectare de café. Nós produzimos 28 de média e não tem condições de crescer. Então tem uma situação muito vulnerável o México. Então, os Estados Unidos, como é vizinho, seria mais do que razoável que ele apoiasse o desenvolvimento mexicano. Sim, ali tem uma questão que você deve ter já lido entre Estados Unidos e México, muito claro. O México é o grande, entre outras coisas, o México é o grande importador, por exemplo, de suínos dos Estados Unidos, de carne suína. A JPS que eu diga. Então, isso é um exemplo, tem várias coisas. Nós vamos ao intervalo já. Está vendo que o teu programa passa rápido? É por isso que as pessoas ficam assistindo depois. Bem, eu converso com o Roberto Ticulá, da Café Três Marias, produtor e exportador de solúvel. E nós voltamos rapidamente para falar um pouco mais de solúvel. Até já. Você assiste o programa Mercado Futuro, gravado aqui na B3, Brasil Bolsa Balcão, e eu converso sobre o mercado de café, entre outros assuntos, com o Roberto Ticulá, do Café Três Marias. Eu vou te interromper aquela conversa que a gente estava tendo para te falar o seguinte: Rondônia tornando-se uma excelência em produção de robusta, seria interessante pensar em montar uma fábrica de solúvel em Rondônia? Não. Não? Tudo que está distante é mais complicado. Traz o café para cá. Você precisa de abastecimento o ano inteiro. E você precisa de abastecimento de arábica também. O que o Brasil precisa é abrir, né? Fazer o acordo comum com a Comunidade Comum Europeia. Precisa rapidamente se aproximar da ASEAN para não matar a indústria. Esse acordo que sai de vez em quando, essas notícias no jornal sobre o acordo do Mercosul-União Europeia, inclui o café solúvel? Aquela taxa de 9%. Se não incluir, a gente desiste do Brasil, né? É um produto que trouxe todo o desenvolvimento do Brasil, né? que o Brasil deve tanto. É um produto que continua empregando muita gente. Porque quando você fala assim, o solúvel não está exportando para a Comunidade Comum Europeia. Não é o solúvel que não está exportando. É o produtor que não está vendendo café solúvel para a Comunidade Comum Europeia. É o nosso produtor aqui, que através do transformador chamado indústria de café solúvel, que coloca o produto na Comunidade Comum Europeia. Quer dizer, quem está perdendo não é só a indústria de solúvel, é o produtor. E eu queria aproveitar e comentar, porque nesse último ano, depois que a gente teve esse problema tão grave da seca do Conilon e essa manipulação do preço do Conilon, também houve uma manipulação muito grande, porque o pequeno produtor
de Conilon teve que vender, né? Ele não chegou a receber esses R$ 540 por saca. Eu até comentei aqui que eu acho que o Brasil deveria ter feito um Pronaf estendido, né? Porque você tem produtores abaixo de 5 hectares, é 80% da produção dos agricultores do Espírito Santo, para fazer um replantio por variedades mais modernas, né? Eu continuo achando que você precisa estimular o produtor a renovar o seu cafezal, no caso do Espírito Santo, do sul da Bahia, em alguns casos, porque você vê variedades, você vê hoje na Rondônia, você vê variedades produzindo aí 80, 100, chega a falar até em 160. Eu diria o seguinte, se chegar em 40, em 50, em 60 de média, e é possível chegar, você precisaria apoiar esses produtores para trocar os cafés que eles têm, que são antigos, por cafés mais novos e mais modernos, geneticamente mais resistentes. Então, eu acho que deveria aproveitar esses momentos de excesso de oferta, né? No caso do Conilon, ano que vem, tem um excesso de oferta, e começar a estimular, fazer um planejamento para tirar esse pessoal da miséria, né? Eu não consigo me conformar que eu vejo um produtor, um produto com média de 30 e com o produtor produzindo 80, 90, 100, 120. Alguém está pagando essa conta, e normalmente quem paga essa conta é o produtor pequeno. Então, eu acho que é um senso de justiça. E da mesma forma, eu queria parabenizar os grupos que eu participo, né? Eu sou sempre a favor do Brasil mais inserido no mercado mundial e que tenha mais demanda para o café brasileiro, que a gente consiga penetrar mais. E eu sempre tenho defendido, então, uma industrialização, um processo de industrialização mais forte no Brasil. Não é porque eu tenho a minha indústria, não, porque eu vou te dizer, o negócio é péssimo hoje. Péssimo. Você não tem amparo governamental, você não tem amparo dos bancos, os bancos estão se fechando, você não tem linhas, você tem problemas porque você não pode comprar café com ICMS que você não consegue repassar. Nós temos problemas gravíssimos, mas são todos... Nós todos temos a esperança da reforma tributária que vem por aí, nós todos vamos ter produções abundantes daqui para frente. Então, o Brasil se torna um país realmente atrativo para a implantação de mais indústrias. Qual era o grande problema, ou qual ainda é o grande problema? É não poder trazer matéria-prima de fora. Hoje já pode, mas não se traz. Por que isso não se traz? Porque o Brasil é competitivo. Você custa R$80, R$85 para trazer um saco de Conilon para fazer drawback, para robusta, para fazer drawback no Brasil. E, primeiro, o Conilon nosso, ele rende mais. Ele é melhor do que o Conilon vietnamita. Segundo, você tem o custo. E terceiro, hoje você tem a disponibilidade abundante. E por que eu falo de poder compor blends? Porque é a forma que o investidor internacional quer olhar para o Brasil. Se eu tiver uma nova seca, como tivemos 2 vezes no Espírito Santo, eu preciso poder importar. Eu quero poder importar, eu tenho que ter essa facilidade. Se eu quiser compor blends, e aí sofre o pessoal do Arábica, sofre extremamente, né? Porque eu vejo meus amigos produzindo geisha, eu vejo meus amigos produzindo variedades de Colômbia. Hoje, se você tiver um Starbucks produzindo Nespresso aqui no Brasil, você está mais... Quanto mais perto a indústria estiver do produtor, maior a competitividade que o nosso produtor vai ter com relação ao produtor do exterior, né? Esses R$80 para trazer a saca. Então, eu continuo favorável, eu acho que o Brasil precisa mudar, né? A gente fala muito, vamos construir marcas, vamos exportar marcas, vamos fazer marcas, mas a gente não tem um consenso, ou tem um consenso hoje, mas esse consenso precisa ser cristalizado. Eu me desculpe meus amigos que são os líderes, né, ou que ocupam os cargos líderes da cafeicultura nacional, que não discutem esse assunto, que não formalizam, que não insistem e que não concluem. Não adianta a gente ter um consenso, várias pessoas, né? O meu querido amigo Armando Mattielli hoje concorda, a Sociedade Rural Brasileira sempre defendeu, a Cochupé e algumas cooperativas importantes concordam, a BSA fala em importação, também concorda. Precisa juntar tudo isso e ter um plano. A Colômbia, por exemplo, por muito tempo importou café e não declarava, mas deixava importar.
Hoje é cristalina a política da Colômbia, porque para ela poder competir no mercado internacional, ela precisa de robusta. E se você for olhar hoje, o Brasil dos países produtores, a Colômbia é o segundo país produtor que mais importa café do Brasil. O primeiro é o México, para fazer café solúvel lá no México, porque falta café, falta robusta lá. Quer dizer, trazer as indústrias para o Brasil é o maior benefício que os produtores podem ter. Eu não vou descansar, eu posso vender minha fábrica amanhã, pode até fechar minha fábrica amanhã, eu vou continuar defendendo como produtor que o Brasil possa compor blends aqui dentro do Brasil. E ainda vou te dizer, se ele trouxer colombiano, ele vai trazer colombiano para trazer, né? Porque o que a Starbucks falava, a Nespresso falava, de 70% do blend é Brasil, tem 30% que é de fora, aí ela iria importar esses 30%. Quando começar a importar colombiano, quando começar a importar de outras variedades, eu tenho certeza, aliás, eu sei, né? Tem produtores que já estão produzindo café colombianos aqui no Brasil, com um pequeno diferencial de pontuação. É óbvio que não vai trazer café da Colômbia, que vai comprar um café brasileiro semelhante ao da Colômbia. Eu quero ter que produzir um café semelhante ao da Colômbia, da Costa Rica, da Guatemala, do que for, para poder vender para o meu comprador aqui no Brasil, sem ter tanta competição como nos outros países. Continuo defendendo isso. Ok, vamos a um intervalinho, eu converso com o Roberto Ticulá, da Café Três Marias. Ele é produtor, é industrial, produtor de solúvel, produtor de café. Acho que ele produz arábica, mas na fábrica é solúvel. Nós voltamos rapidinho, já é o último bloco, até já. Ok, estamos de volta para o programa Mercado Futuro, já é o último bloco, é uma pena. Eu converso com o Roberto Ticulá do Café Três Marias, e também um líder do setor aí com suas ideias e convicções. O que você está dizendo aí, só no bloco anterior que eu não entendi bem. Tem produtor brasileiro produzindo variedades de café que se produz na Colômbia, é isso? Com o mesmo método. Porque da mesma forma. Trouxe as sementes, Ah. A Colômbia levou as sementes brasileiras. Lá também produz. Também está fazendo esse experimento. Ah, mas é arábica dos dois lados? É arábica dos dois lados. Ah, tá, entendi. Eu sei que eu preciso conversar com como foi esse ano, mas o ano passado deu diferença só de 2 pontos na bebida do nosso colombiano feito com o mesmo método, a mesma forma de produzir aqui com relação ao café da Colômbia. Muitíssimo interessante. Eu te falei no intervalo desse negócio da Starbucks abrindo uma loja em menos de um dia na China. Isso aí é interessante para o setor cafeiro? Bom, primeiro isso é excelente, né? A Starbucks compra mais leite que café, mas ela vende café também, né? Na verdade, ela compra o leite para fazer um bom café, né? Quer dizer, a bebida é uma bebida de café. A Starbucks é o maior comprador de café brasileiro. Cabe dizer que quem for ler o livro do Howard Schultz, ele dizia que nunca iria comprar café do Brasil. Vi como ele mentiu. Não, ele não conhecia. Mesmo sendo esse o Howard Schultz, ele não conhecia. Hoje o Brasil é o maior fornecedor de café para a Starbucks. Deslanchado. Então, a Starbucks está abrindo lojas na China, logicamente beneficia o produtor brasileiro. Quanto mais lojas eles abrirem na China, mais o produtor brasileiro será beneficiado. Cabe lembrar uma coisa, hoje o consumo de café na China é igual, muito semelhante à produção de café na China. A produção de café na China também cresce, né? E eles fazem cafés muito bons e estão exportando esses cafés. Eles não estão usando dentro da China. Eles fazem café arábica também? Fazem café arábica. Olha que interessante. Então, e tem um potencial de crescimento, não é um potencial de crescimento astronômico, mas é um potencial de crescimento. Então, o mundo hoje, todo mundo fala que está menos globalizado, tem essas discussões do Trump com a China, essas dificuldades que a gente está vendo. Mas, na verdade, o mundo vai ficar cada vez mais integrado e existe uma concentração cada vez maior na cadeia produtiva, seja nos insumos, seja dos traders, seja das indústrias torrefadoras. Quer dizer, hoje as 5 maiores indústrias torrefadoras, né, estou usando o dado que o Brando apresentou lá
no Departamento de Café da Sociedade Rural Brasileira. As 5 maiores indústrias de café do mundo já têm 50% do mercado. Aqui dentro? Não, no mundo. No mundo. As 5 maiores do mundo já têm 50% metade do mercado. Metade do mercado. Agora, com relação a Starbucks, o que a gente nota é essa briga americana com a China, alguns movimentos curiosos, né? Você tem acho Lux Express, né? Já não me lembro o nome, mas uma empresa de café chinesa que abriu e que recebeu um investimento de $1 bilhão, né? Devia ser uma cafeteria bem boa, né? Não deve ter nada de governo chinês por trás disso. E já abriu 700 lojas de café. Então, eu, se fosse os Estados Unidos, começava a pensar no resultado das empresas americanas dentro da China, porque a China ela exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. Portanto, a margem de manobra de taxação entre uma e outra é muito pior para a China. Mas, por outro lado, as grandes empresas americanas estão dentro da China. E acho que esse é um movimento que o governo americano deveria começar a se preocupar. A hora que apertar o calo, você vê, os produtores de milho que apoiaram o Trump, né, do pessoal, eles estão sendo prejudicados pelas políticas que o Trump está fazendo. Você vê o que acontece, isso que para entender um pouco, a gente não tem muito tempo, mas você imagina o seguinte, eu estou lá no conselho da JBS, a gente vê bem isso. Os preços da soja e do milho caíram, os preços, a soja e o milho caíram nos Estados Unidos e não caiu no Brasil porque os prêmios para a soja e para o milho brasileiro subiram. Né? Ok, ótimo. Para você competir com a China, você precisa de insumos baratos, né? E hoje o produtor americano está sofrendo por causa desse problema. Mas, por outro lado, quando o produtor, né, de carnes americano está comprando a soja e o milho a preços muito mais baratos, ele não está vendendo para a China, mas ele está vendendo para o resto do mundo. Então, existe um efeito a nível de vasos comunicantes, né, que a gente vai precisar avaliar melhor os efeitos de uma política dessas que os Estados Unidos está pressionando. Eu acho que ele também está pressionando para poder tentar equilibrar um pouco o jogo, né? Porque os Estados Unidos não tem nem capacidade de produção. Acabou a pleno emprego, não tem emprego, não tem nada. Então, está todo mundo trabalhando, a economia lá está bem. Está todo mundo trabalhando. Nós temos aí, só para finalizar, porque é o tema que tá aí nas mídias sociais, com relação à Colômbia, a declaração da Colômbia. Eu li hoje. Porque não ia fazer trading em um dia, mesmo para sentir. Eu acho que o mercado não vai sentir quase nada. Em dia não, né? Em um dia nada. E eu te diria o seguinte, nós não temos condições de querer frear o mundo, de querer voltar a cotas, a fazer acordo de produtor, a reter café. Primeiro que a nossa estrutura brasileira não permite isso mais, né? Seria muito difícil ver o governo brasileiro comprando café com as filas que a gente tem aí no SUS, com todos os problemas que a gente tem. O que nós precisaríamos realmente é dizer para o mundo, olha, o preço está muito ruim, o preço mínimo fixado pelo governo de 330 não cobre nem o custo marginal, né? Nós vamos olhar de novo o preço mínimo, nós vamos fazer um preço de referência, não de 330, mas de R$400, e aí você daria condições do produtor brasileiro se financiar por um prazo mais longo, nem de 12 meses, de 18 meses, para poder entrar dentro da outra safra e dizer o seguinte, nós não vamos reter café, mas nós vamos dar a condição da cadeia produtiva de café, porque não é só produtor, é produtor, torrefador, comerciante, indústria, tudo, para poder regular o mercado. Dizer aos importadores que, olha, com este preço, vocês vão ter problemas lá para frente, porque tem gente que vai arrancar café. Eu já vi gente arrancando café. Então, o descuidado, né, se está subindo aí 70% o preço dos adubos, então o produtor não vai ter renda para comprar, vai ter dificuldade, o que pode afetar ainda mais a safra do ano que vem e os próximos anos. Então, eu acho que não interessa a ninguém, não interessa ao importador ver o produtor com esse tipo de rentabilidade, com esse tipo de resultado. Ainda mais com um mercado que aumenta 1,5% a 2,5% ao ano o consumo. Então, eu diria, eu como brasileiro, se fosse para entrar num acordo, eu diria o seguinte, ó, quem aumentou as exportações nos últimos 3 anos, então vai ter que reter. Que diminua. Que diminua, que é o caso da Colômbia. E nós vamos ocupar o espaço. E nós vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Ou seja, não tem acordo. O que tem é você
regular o fluxo. Regular o fluxo, e não adianta só regular o fluxo, tem que contar que você vai regular o fluxo. Porque o mercado internacional, ele não reage aos fatores, ao que está acontecendo hoje. Hoje os exportadores brasileiros estão passando por um período muito difícil, porque os diferenciais diminuíram muito. Um Café Rio, que era, ontem eu jantei com um amigo meu de Café Rio, que trabalha com Café Rio, era menos 35, hoje é menos 25. O café bom também é a mesma coisa, os diferenciais não estimulam a compra de café brasileiro. Então tem uma briga enorme entre a cadeia produtiva, os nossos exportadores e os importadores lá fora. Quer dizer, o mercado está com as torrefações ganhando muito dinheiro, né? Valeu a pena concentrar o mercado para eles, porque eles mexem muito pouco no preço deles, demoram para mexer. Então eles estão ganhando muito dinheiro, tem aí alguns resultados que saíram muito importantes, mas o resto da cadeia está sofrendo. Ok, e vamos ficar por aqui então, suspense. O que vem depois vem para um outro dia. Você só não falou do seu cafezinho que está crescendo, né? Não, mas se a gente fala me cobrou e tal. Não, tem que adubar, não estou um bom aluno. Eu ganhei 3 mudas dele, é todo o meu cafezal lá. Obrigado, Roberto, até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Gente, é isso aí, até o próximo programa, um abraço para vocês. Tchau, tchau.